No dia 5 de março de 2018, quase 8 anos atrás, a Weekly Shonen Jump publicava uma obra que rapidamente se tornaria um fenômeno comercial, fortemente inspirada em nomes como Naruto e Bleach, mas com identidade própria. Surgia então Jujutsu Kaisen, uma obra cheia de personagens carismáticos e inesquecíveis, carregada de temas filosóficos e críticas sociais. Mas isso é só a superfície. Pouca gente percebe o que Jujutsu Kaisen retrata de forma semi-sutil, porém extremamente relevante nos dias de hoje, principalmente no Japão: o choque de gerações. Eu sou o Mitsuki, e hoje você vai entender como Jujutsu Kaisen critica o choque de gerações do Japão. Então já deixa o like, se acomoda aí e assiste até o fim, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai ver Jujutsu Kaisen da mesma forma. O Japão é hoje uma das sociedades mais envelhecidas do mundo, e esse cenário é mostrado de certa maneira em Jujutsu Kaisen. Decisões nas mãos de gerações antigas, estruturas rígidas que não se renovam eficazmente, jovens carregando peso econômico e social, expectativas enormes sobre quem ainda está começando. Os anciões de Jujutsu Kaisen, no caso a maioria deles, representa isso perfeitamente. Eles não lutam mais, não se colocam em risco, mas continuam mandando. Enquanto isso, vemos os jovens feiticeiros se desgastando mais e mais, ao ponto de que a maioria não fala sobre o que eles pensam do futuro de si mesmo. Só pensam em sobreviver ao próximo arco, ao que está acontecendo. Yuji não tem uma meta de carreira ou profissional. A mesma coisa serve para o Megumi, e a Maki só quer destruir o passado, o seu clã. Isso reflete uma geração que não acredita mais em um progresso linear. A mesma coisa ocorre paralelamente no Japão atual, onde muitos jovens japoneses vivem com empregos instáveis, pressão social absurda, pouca mobilidade econômica e a sensação de estagnação. Mas tudo isso tem uma origem enraizada na história do Japão. O Japão carrega um trauma coletivo desde a derrota na Segunda Guerra Mundial, principalmente graças às bombas em Hiroshima e Nagasaki, o que levou a uma necessidade de reconstrução forçada. Além, é claro, das décadas de hiperprodutividade e a presença forte dos Estados Unidos sobre o país, fora, é claro, a crises econômicas que ocorreu no final do milênio passado. Com isso, muito disso não foi realmente processado, e só empurrado para frente, o que levou ao Japão contemporâneo à existência de um valor cultural fortíssimo de aguentar calado, de não incomodar os outros e cumprir um dever acima do bem-estar. É por conta disso que ocorrem fenômenos reais como o karoshi, que consiste na morte por excesso de trabalho. Yuji, Nanami e Megumi são um retrato disso em Jujutsu Kaisen. De maneira metafórica, ninguém pergunta se eles querem lutar, só se eles podem. Embora eles possam tentar fugir desse destino, ou obrigação, isso sempre volta e recai sobre eles. Especialmente Nanami, o arquétipo do trabalhador japonês exausto, que, embora tenha saído do sistema, voltou também por obrigação moral e morreu em serviço. Isso não é uma coincidência, e sim uma analogia. Os anciões do mundo Jujutsu são retratados como conservadores, de certa forma covardes, burocráticos e obcecados por tradição. Isso é refletido nas suas decisões que definiram o curso da trama de Jujutsu, como no caso a execução de Itadori e do Yuta. Outros maiores exemplos são as atitudes tanto da escola Jujutsu, mas principalmente dos clãs com relação ao mundo em sua volta, e sobretudo com a sua própria família. O clã Zenin, por exemplo, desparadamente, herda o maquiavelismo do antigo clã Uchiha de Naruto, valorizando técnicas amaldiçoadas poderosas acima de tudo, descartando os membros sem técnicas fortes ou sem energia amaldiçoada, como foi no caso de Toji Fushiguro e Maki Zenin, que além da rejeição, foram tratados como lixo e abusados física e psicologicamente, sendo o maior retrato dessa figura, ao menos o seu produto, Naoya Zenin, com o maior exemplo de crueldade e misoginia da família. Outro que não foge desse âmbito é o clã Kamo, o qual é associado a uma linhagem sanguínea muito rígida. Também age de maneira questionável, especialmente devido ao passado de Noritoshi Kamo, que realizou experimentos humanos horripilantes. Além desses, curiosamente, o clã Gojo também tem seu lugar, mas não da mesma maneira do que os outros dois. Embora Satoru Gojo seja o líder e proteja pessoas como Yuji e Yuta contra os superiores conservadores, o clã em si é considerado muito orgulhoso e distante, detendo enorme influência política.
apesar de que Satoru sozinho representa a força máxima do clã. Todos eles são literalmente a imagem de elites envelhecidas, tomando decisões enquanto quem sangra é a geração mais nova. É ela que arca com as consequências dos mais velhos. Pode não ser vista ao curto prazo, mas impactante no longo. Os membros da nova geração, como Yuji, Megumi, Nobara, Maki e Yuta, são retratados por alguns feiticeiros mais como ferramentas, armas e recursos substituíveis. Muitas vezes não de maneira explícita, e sim subentendida por meio de decisões tomadas pelo alto escalão, na ideia de que trata-se de ser pelo bem maior, ou pelo bem dos três clãs. Embora muitas vezes quem sofre muito mais e tem que ser responsabilizado pelos produtos dessas decisões são os alunos e outros feiticeiros mais novos que estão do lado deles. Todavia, os jovens não são salvadores mágicos. Eles comumente erram, quebram, morrem ou perdem pedaços de si. A alta expectativa dos superiores causa uma pressão sobre eles que podem afetá-los. Não existe promessa verídica de redenção geracional, só continuidade do sofrimento. E é isso que torna a obra tão amarga, pois ecoa direto no mundo real. Crises climáticas, econômicas, sociais, são na maioria das vezes herdadas, não criadas, vindas de um problema criado por meio de decisões das gerações passadas que retraem a atitude das mais novas. Embora, algumas vezes isso é feito com o intuito de não cometer o mesmo erro ou agravar um já existente. Só que a metodologia se prova falha enquanto não mostra soluções que de fato resolvem a causa do problema, e não o que ele causou, de maneira mais viável e produtiva ao médio e longo prazo. Em Jujutsu Kaisen, as maldições nascem do acúmulo de emoções negativas, e isso é praticamente uma metáfora de trauma geracional. Cada geração empurra sua sujeira emocional para a próxima, e isso vai se acumulando com o tempo, refletindo assim em onde as maldições rotineiramente ocorrem, e consequentemente, as próprias maldições. E é aí que temos dois personagens para retratar o dilema disso: Suguru Geto e Satoru Gojo. Gojo, sendo o mais forte feiticeiro da modernidade, é de certa forma o mais impactado pelo próprio sistema. Satoru consegue compreender o quão falho é todo o sistema criado pelos antigos feiticeiros. Graças ao caso da Reika e do Geto, ele pode compreender os problemas da sociedade Jujutsu. Todavia, embora seja forte demais para ser ignorado, ele é sozinho demais para mudar tudo. Gojo é o japonês moderno que percebe que isso está errado, mas já nasceu dentro da máquina. Ele tenta mudar via educação, via os jovens, via ruptura suave. Exatamente como muitos adultos hoje tentam. Sabem que o sistema é podre, mas só conseguem apostar na próxima geração. É aquela clássica frase: vocês vão consertar o que a gente não conseguiu fazer. Acreditando firmemente que sua influência nos seus alunos e em outros feiticeiros mais novos possam ajudá-lo em sua reforma, mesmo que ele não esteja mais presente entre eles. Do outro lado, temos Geto, que nasce da desilusão. Sua compreensão sobre o funcionamento da sociedade, suas falhas e o ciclo de criação das maldições leva Geto não na existência de um sistema funcional, mas na inexistência dele. Semelhante ao movimento futurismo e anarquismo, onde a verdadeira paz poderá ser alcançada somente com a existência dos usuários de jutsus para que o ciclo se quebre, divergindo assim do pensamento reformista de seu amigo. Outros vilões, como Mahito e Kenjaku, nascem do ódio humano e da estagnação secular. Nenhum deles surge do nada, e sim são produtos da falha. Eles são efeitos colaterais dos séculos de negligência estrutural e disfunção operacional do sistema dos clãs de feiticeiros e da própria escola Jujutsu. No fim, Jujutsu Kaisen reflete o Japão, mostrando que a tradição se tornou uma prisão, que a autoridade envelheceu mal, que a juventude virou um recurso descartável, que emoções reprimidas criam monstros, e que ninguém consertou um trauma histórico. E o resultado é um mundo onde as crianças lutam, os velhos mandam e o sistema continua gerando, embora seja falho e quebrado. Por isso Jujutsu Kaisen não soa esperançoso, ele soa cansado. E se esse vídeo te fez pensar sobre isso, compartilhe com alguém que gosta e ama Jujutsu Kaisen. Porque entender o presente é a única forma de não herdar os mesmos fantasmas do passado.